Senhor presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, público aqui presente, internautas e os telespectadores da TV Prevê. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar aqui todos os deputados eleitos que tiveram votos em Lençóis, cumprimentar aos colegas vereadores pelas escolhas que todos nós aqui fizemos e pelos apoios que pudemos oferecer para os nossos candidatos. Lençóis vai ganhar muito com isso. Creio, como dizia o presidente Lula, que nunca na história dessa cidade Lençóis vai ganhar tanto numa eleição. Os vereadores do PSDB ajudaram e elegeram Fernando Cury de Botucatu, Ricardo Izar, Federal, Mendes Tame, Arnaldo Jardim. O Mendes, pouquinho, mas ajudaram. O colega Júnior ajudou o Rodrigo Garcia e o Estevam, estadual, se elegeram. O Manezinho ajudou o Pedro Tobias e o Arnaldo, se elegeram. O Nardelli ajudou a Rita Passos e o Herculano, se elegeram. Nós ajudamos os candidatos do PV, infelizmente não ganharam. E também tivemos uma participação na eleição do Fernando Capês, estadual, e do Baleia Rossi, federal. Então hoje, nobres colegas, para ser bem breve, nós temos o Estevam, estadual, o Fernando Cury, o Fernando Capês, a Rita Passos, federal, Baleia Rossi, Arnaldo Jardim, Mendes Tame, Rodrigo Garcia, Herculano Passos. Nós temos 5 federais e 5 estaduais, gente, muito bem votados em Lençóis, e nós dividimos. O Tame não se elegeu? Não. Ontem, não. É uma pena, mas eu tenho certeza que ele vai se eleger. Ele vai ser chamado, alguém vai ser chamado e ele vai acabar se elegendo. Porque é um grande deputado. Grande deputado. Então nós vamos ter, gente, a possibilidade, de forma hoje, nós temos uma composição de deputados de forma eclética. Todos nós ajudamos a eleger estadual e federal, Mário. Eu não quero mais, Mário, ouvir você dizer que numa reunião de diretoria do hospital foi falado que um deputado que teve muitos votos aqui conseguiu 100 mil reais para o hospital, Mário. Nós não vamos mais admitir isso. Deputados que tiveram votos em Lençóis com a ajuda de nós, vereadores, nós vamos cobrar muito, Prado. Vamos cobrar para que eles tragam muitas verbas para a cidade. Nós não vamos deixar essas verbas irem somente para os redutos maiores deles. E eu confio muito nesses deputados. Vai caber a nós, Pita, continuarmos essa cobrança. Não termos preguiça de irmos a São Paulo, a Brasília agora e acionar ainda mais eles. Parabéns. Que Deus ilumine vocês. E que vocês possam honrar os votos que tiveram aqui nessa cidade. Porque Lençóis precisa da ajuda de vocês. Nós queremos também cumprimentar ao Moretinho, né, Prado? Por esse evento que o Moretinho, que é o Luiz Carlos Moreto, já faz há muito tempo, com vistas à arrecadação de fundos para a rede de combate ao câncer. O Moretinho, que é uma pessoa muito querida na cidade e que empresta o seu talento, a sua credibilidade para uma causa tão nobre.
Parabéns, Moretim. Lençóis, como precisa de muitos Mários Batistelas, de muitos Edenilson Greca, precisa também de muitos Moretinhos. Também, senhor presidente, nós fizemos aqui um pedido, um requerimento, sobre o número de empresas que compõem a incubadora de empresas de Lençóis. O número e a relação dessas empresas. Precisamos saber qual é a quantidade de pessoas que hoje estão sendo beneficiadas lá com as suas micro e pequenas empresas. Precisamos fomentar cada vez mais a instalação de empresas aqui em Lençóis. Nós ainda estamos esperando aquela informação, presidente, que veio do diretor de geração de emprego e renda, de uma empresa aqui em Lençóis, a TIM, que ela gera mais de 800 empregos aqui. Estou esperando, Mário. Eu fiz uma moção a semana passada para o Grupo Luarcel, pelos seus 40 anos aqui em Lençóis, de desenvolvimento, de progresso, de geração de emprego, de divisas, de renda, de impostos. E falei aqui e vou reafirmar. A última grande empresa que se instalou em Lençóis foi a Luarcel, em 1987. E de uma família tradicional de Lençóis. A Batistela está aqui há 50 anos. A Zabete, a Omizilo estão aqui há 40, 50 anos. A Zilor, 40, 50 anos. A Belmonte, 40, 50 anos. Não temos empresas que entraram em Lençóis nos últimos 13 anos, Pita. Nós não temos. E a semana que vem, nós vamos fazer um requerimento das empresas que se instalaram em Lençóis de 2001 até hoje. E o número de empregos gerados. Os senhores vão se espantar. Porque não vai ter um número, vai ter um número pífio, ínfimo, de empresas que se instalaram aqui e geraram uma quantidade pequena de empregos. Coisas que não acontecem na nossa região, em outras cidades. As empresas chegam e chegam sim. Nós precisamos mudar a nossa política tributária, a nossa política de incentivos à geração de empregos. E isso não cabe à Câmara. Cabe a nós cobrarmos, cabe a nós fiscalizarmos. Mas as ações, os projetos de lei têm que partir do Executivo. Nós não podemos apresentar um projeto de lei para isentar uma empresa de impostos para que ela se instale no município. Até porque nós teríamos que indicar uma outra fonte de receita em função desse incentivo. E isso é função exclusiva do Executivo. Então, prefeito Abel, chame os vereadores, se reúna conosco, peça ideias, que nós estamos dando as ideias aqui nas sessões, todos nós, para que projetos de lei sejam elaborados para incentivar empresas para virem Lençóis. Não dá mais para ficar só no papel, só no discurso, gente. Não dá mais. Não dá. Nós também estamos pedindo aqui quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, Prado? Para amenizar esse problema da falta de vagas nas creches. Nós temos mães, gente, que não estão trabalhando porque não conseguem colocar o filho na escola. Não trabalha. Passando necessidade, pagando aluguel. Só o marido trabalhando, ganhando R$1.000. E a mãe não consegue trabalhar. Então nós precisamos saber quais as medidas. O Ministério Público já interveio nisso, mas nós sabemos que as soluções ainda não estão acontecendo. Então nós precisamos saber aqui, por escrito, o que está sendo feito. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer que eu estou fazendo um requerimento para saber se houve algum problema na transmissão da nossa sessão
na quinta-feira. Porque na terça parece que teve um problema de sinal. A TV Prevê retransmitiu na quinta. E aí, Prado, vários cidadãos disseram para mim, eu não assisti, porque eu estava com outros compromissos, que quando chegou a minha vez, na hora da minha fala, o sinal caiu e voltou depois de um tempo. Isso é problema aqui em Lençóis. Isso é problema aqui na torre, que fica ali no núcleo Luizilo. E quem controla isso é a Prefeitura Municipal. Será que foi por quê, Prado? No meu discurso? Então, vamos ver se vai cortar de novo. Agora nós vamos ficar atentos. E eu vou pedir providências, inclusive, se for o caso, porque isso envolve a Anatel, se for o caso, até para a Polícia Federal. Porque se alguém, doutor Emerson, se alguém interceptou o sinal, ou está interferindo no sinal, em função de falas, de pronunciamentos de vereadores, Pita, isso é problema para a Polícia Federal. Nós vamos fazer a denúncia. Porque nós temos a liberdade constitucional de nos pronunciarmos. Nós temos imunidade parlamentar material, imunidade civil, imunidade criminal, pelas nossas opiniões, palavras e votos. Nós, os deputados, os senadores. Então, se é que realmente o sinal foi interferido, e se isso teve participação de alguém do poder público, nós vamos levar o caso para a Polícia Federal. Não tenham a mínima dúvida. Porque nós não estamos aqui, gente, para fazer brincadeiras. Nós estamos aqui para trabalhar sério. Todos estão trabalhando. Então eu vou repetir rapidamente o meu discurso. Eu disse que o prefeito de Macatuba extinguiu, cortou 14 cargos de confiança. Cortou, mandou um projeto de lei na Câmara para reduzir custos, para reduzir despesas. E eu estou cobrando isso de você, prefeito Abel. Faça isso. Mande um projeto para a Câmara para cortar gastos, porque nós precisamos pagar o retroativo dos servidores públicos, que não receberam o retroativo. E não tem dinheiro. A senhora disse que não tem dinheiro. Então, nós temos que arrumar o dinheiro. Com cerca de 200 cargos, que é o que nós temos informação, porque a informação que veio, né, Prado, não está completa, nós estamos pedindo novamente a complementação das informações, nós podemos eliminar, no mínimo, 30% também desses cargos, no mínimo. Eliminar 60 cargos, entre cargo de confiança, cargo em comissão e função gratificada. Então nós estamos implorando, prefeita, nós vamos apoiar a senhora, nós vamos defender a senhora perante os funcionários públicos, perante a sociedade, que a senhora está reduzindo despesas da prefeitura. Porque a arrecadação cai e a senhora não reduz despesas, realmente não vai ter dinheiro para pagar o transporte para os estudantes, não vai ter dinheiro para pagar o retroativo para os servidores, para pagar remédio para as famílias pobres, cirurgias e tudo mais. Essa foi a minha fala, que segundo alguns cidadãos não conseguiram ouvir. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.